O Supremo Tribunal Federal deve retomar na próxima quarta-feira o julgamento da tese do marco temporal que é defendida por ruralistas e rejeitada por indígenas. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o senador do Partido Liberal de Rondônia, que é o relator do marco temporal, inclusive das terras indígenas no Senado, Marcos Rogério. Muito bom dia, senador. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã de hoje. Muito bom dia a você, Paulo Nobre, ao Marcelo, a todos os ouvintes, telespectadores da Jovem Pan. Prazer poder participar com vocês. Prazer é nosso. Eu queria que o senhor falasse um pouco da importância do marco temporal e por que esse projeto, esse tema, ele está andando um pouco agora, mas ele ficou parado. Por que ele não foi tratado antes? Olha, esse é um projeto muito importante para o país, né? Vai garantir segurança jurídica, né, para quem está no campo produzindo, trabalhando, e não apenas para o produtor rural, não apenas para o agricultor, o pecuarista, né, ele garante segurança jurídica também para as comunidades indígenas, né, sai desse ambiente de insegurança, de violência que acontece em muitos casos. Né, o que o projeto faz, né, é explicitar de maneira ainda mais evidente aquilo que já está posto na Constituição Federal e também foi objeto de debate, inclusive, numa ação no Supremo Tribunal Federal, quando da discussão e julgamento do caso da Raposa Serra do Sol, lá de Roraima. Então, o marco temporal, né, estabelece, né, esse prazo, né, de referência, que é a Constituição de 88, que você tem essa definição na Constituição de 88 e tem um prazo de transição que foi fixado lá no artigo 67 da ADCP da Constituição. Então, você tinha um marco temporal posto na Constituição e você tinha um prazo para a feitura das demarcações, ou seja, tinha uma transição. Então, o Constituinte quis deixar clara essa vontade, esse posicionamento. Essa foi uma escolha política da época. Então, em face dessa insegurança jurídica, o parlamento vem discutindo isso. E, mais recentemente, você me pergunta por que o projeto agora está andando mais rápido, né? É porque essa é uma questão que estava resolvida no texto constitucional, né? Assim, a norma me parecia clara, a própria decisão do caso Raposa Serra do Sol fixou esse entendimento, colocou condicionantes da época para aquele caso, que foi o caso paradigma, mas, recentemente, o tema voltou ao Supremo Tribunal Federal e hoje está em julgamento, trazendo novamente inquietação para o campo, insegurança jurídica para o campo. E, com isso, pressionou o Congresso Nacional para reafirmar o entendimento, positivando, deixando claro na lei qual é, né, o entendimento, qual é o desejo da Constituição, qual é o desejo do Parlamento brasileiro. Senador, bom dia. Esse placar já no Supremo, né, como o senhor disse, 4-2 a favor de uma mudança, de fato preocupa, obriga, como o senhor falou, realmente aí, que o Congresso ele se apresente e possa discutir a tempo, até inclusive antes do julgamento. E se houver a finalização do julgamento, poderia inclusive trazer, como o senhor falou, uma grande insegurança jurídica. Então, agora ficou praticamente uma obrigação do Congresso aí, que foi eleito recentemente justamente em deliberar esse tema? Olha, Paulo, assim, não há dúvida de que essa movimentação do Supremo Tribunal Federal nesse julgamento que está avançando gera, né, uma insegurança no campo, gera inquietação no campo. Agora, são instâncias próprias, independentes. O Supremo, uma vez provocado, né, submete a julgamento aquilo que chegou para ele, mas cabe ao Parlamento brasileiro discutir e votar leis, né? Cada um cumprindo o seu papel. O Parlamento tem a prerrogativa de legislar, tem a prerrogativa de disciplinar aquilo que entende ser, né, o melhor caminho para o Brasil. Nesse caso, o que o Parlamento está fazendo é dar concretude àquilo que está na Constituição Federal, que é estabelecer o marco temporal de 5 de outubro de 88. Reafirmo aqui, esse projeto ele garante segurança jurídica, né, para quem está no campo, tanto indígena como não indígena.
porque engana-se quem pensa que esse projeto tem foco apenas no setor produtivo, né? Isso vai garantir para as comunidades indígenas também, né, uma tranquilidade maior. E alguém tem me perguntado ao longo desses dias, eu tenho ouvido muitos segmentos, né, querendo saber os impactos desse projeto. Olha, o primeiro impacto é garantir a pacificação, é garantir a segurança jurídica do campo. Agora, impede que se crie áreas posteriormente para populações indígenas? Não. Né? O governo, do mesmo jeito que ele localiza, identifica áreas, né, para a reforma agrária, assentamentos, ele poderá fazê-lo também para as populações indígenas, mas não no formato que você tem hoje, em que, a partir de um laudo antropológico, você pode abrir um processo em área, inclusive, já titulada e criar um problema social, econômico, de segurança pública, como acontece no Brasil afora nos dias de hoje. Olha quantas áreas nós temos no Brasil hoje com esse problema. Hoje nós temos, com o balizamento legal que nós temos hoje, ou seja, com a legislação que nós temos hoje, nós temos algo em torno de quase 14%, né, do território brasileiro, né, formado por áreas indígenas. Né? Assim, se avança na direção daquilo que o Supremo Tribunal está julgando hoje, a gente teria um salto aí para cerca de 30%. Alguns especialistas falam que pode ir até além disso, mas é um volume muito grande. Então, esse é um projeto que vai garantir essa referência. Né? O índio que está na terra, a terra tradicionalmente ocupada, até essa data, terra produtiva, né, ou utilizada para, né, a preservação da cultura, das tradições indígenas até essa data, né, tem a demarcação reconhecida. A partir daí, não. Você tem hoje muitos registros de áreas que, inclusive cidades que estão comprometidas, de situações que não se tinha índio na região e, de repente, a partir de um indicativo, de um laudo apresentado tempos depois, né, se estabelece o processo, se discute a demarcação e tudo aquilo, a cultura, a economia, né, famílias que estavam ali, ficam no limbo da insegurança e perdem, né, o seu direito à propriedade. Eu recebi pessoas essa semana no Senado Federal que, ao falar dessa história, ao narrar o que aconteceu com as famílias da região, se emocionaram, trazem documentos, né, inclusive títulos públicos, né, terra que o governo reconheceu, titulou, e que hoje está nesse ambiente de incerteza de qual será o futuro. Então, esse projeto aponta para um futuro de segurança jurídica para todos. Bom, estamos falando sobre o marco temporal, um projeto que deve ser votado nesta próxima quarta-feira, envolvendo as discussões em relação às demarcações das terras indígenas. Zé Maria Trindade, a sua pergunta. Pois não, senador, muito bom dia. Senador, o Supremo que está pressionando o Congresso Nacional para fazer essa regulamentação, ou é o Senado que pressiona o Supremo a não decidir sobre isso? Zé Maria, eu diria que assim, o andamento do processo no âmbito do Supremo Tribunal Federal, obviamente que lança pressão sobre o Parlamento. O Parlamento é o lugar onde, né, o povo, né, recorre quando tem as suas pretensões ameaçadas, os seus direitos ameaçados. Veja que parece uma ironia aqui, né? Porque num caso como esse, você tem um impacto imediato na vida de milhares e milhões, né, de brasileiros. E nesse caso, né, aonde que as pessoas vão recorrer para tentar resguardar o seu direito? Justamente ao parlamento, no parlamento. Então, o andamento do processo no âmbito do Supremo Tribunal Federal, obviamente que pressiona o parlamento, isso é natural que aconteça, é natural. E numa democracia, né, e de um Estado democrático de direito, né, a separação de poderes pressupõe isso. Né? Então, cabe ao parlamento legislar de uma maneira muito clara, de maneira muito objetiva. E a gente tem que fazer, Zé Maria, você que acompanha, né, o parlamento há muito tempo, a gente tem que fazer aqui a meia-culpa. O parlamento, às vezes, demora muito para tomar decisões que são importantes.
né, reafirmar de maneira clara, de maneira transparente, né, qual é a vontade, né, da norma, qual é a posição política do país, porque ao final é isso, né, uma decisão, uma lei, né, aprovada pelo Congresso Nacional é uma escolha política, e a escolha política ela cabe justamente aos representantes do povo, né, ao Parlamento Brasileiro, Câmara dos Deputados, Senado Federal, com a sanção do presidente da República. Então, essa pressão acontece, ela é natural e muitas vezes em razão de uma decisão tardia, né? De uma tomada de decisão, de uma escolha, né, que deveria ter sido tomada antes. Nesse caso, eu repito, a Constituição me parece muito clara em relação a isso, né? O texto da Constituição sobre a demarcação de terra indígena e depois o que traz lá na DCT 67, me parece claro, porque você coloca ali, né, o direito dos povos originários de terem o seu reconhecimento, e você tem, nesse artigo 77 dos atos das disposições transitórias da Constituição, ali um lapso temporal de 5 anos para que ocorresse, né, a demarcação. Se fosse apenas um texto aberto, você não tinha necessidade de fixar um prazo para se fazer as demarcações. Então a Constituição deixou claro. E a lei agora vem para colocar ainda mais clareza em cima disso. E aqui, Zé, eu trago muito daquilo que está nesse projeto de lei, inclusive, foi extraído do próprio julgamento do Supremo Tribunal Federal, quando fixou as balizas para o caso Raposa da Serra do Sol. Senador, para a gente encerrar, né, a gente sabe que os presidentes da Câmara e Senado estão em Nova York, vão acompanhar a comitiva do presidente Lula nessa semana. Há uma expectativa de esvaziamento aí, portanto, legislativo em Brasília. Qual que é a expectativa do senhor que esse projeto possa ser discutido, votado, ou o Supremo vai terminar a sua conclusão do julgamento? Aí já está em 4-2, portanto, mais 2 votos poderia já proporcionar a maioria. Olha, o julgamento do Supremo Tribunal Federal tem acontecido, né? Eu não sei como será a sequência lá, cada ministro, né, tem a sua visão, o seu entendimento, né? Outros têm preocupações com relação ao tema e, em razão disso, às vezes pede vista, né? O tempo que o Supremo vai levar para terminar esse julgamento, isso cabe ao Supremo Tribunal Federal. Agora, no Senado Federal, nós temos um calendário para avançar com essa matéria. Na próxima quarta-feira, o presidente Davi Alcolumbre, presidente da CCJ, havia anunciado que ele estaria na pauta. Então, estando na pauta na próxima quarta-feira, nós vamos apresentar o nosso relatório, né? E queremos discutir. Eu tenho dialogado com todos os segmentos com interesse nessa matéria. Tenho ouvido a todos. Conversei com a ministra dos povos indígenas, tenho conversado com governistas, tenho conversado com membros da oposição, tenho conversado com o setor produtivo, FPA, todos que têm interesse nessa matéria. O meu gabinete está aberto, ouvindo, colhendo sugestões. Obviamente que, em razão do que está acontecendo lá, a gente tem aqui tem que fazer uma escolha, porque se eu modifico o projeto, ele tem que voltar para a Câmara dos Deputados. Então, a gente está tentando avançar no entendimento dentro de uma linha que mantenha o texto que foi aprovado inicialmente e aí, através do ato de sanção, aquilo que é matéria extravagante, ou seja, matéria que vai além do marco temporal propriamente dito, né? De repente, o governo pode fazer opção, né? Como pode fazer opção de vetar inclusive tudo, mas dentro de um entendimento, né, excluir esses pontos que são pontos que não é o centro, não é o objeto central da norma, que é o marco temporal. Então nós estamos dialogando, não tem ainda um entendimento construído com todos, mas estamos avançando nesse sentido. Eu sempre procuro, na condição de relator, caminhar em busca do entendimento. Nem sempre você aprova aquilo que você quer, mas você aprova aquilo que é possível dentro desse ambiente de diálogo, né, ouvindo as partes e fazendo os ajustes que são necessários. Eu acho que é o que faz do parlamento o melhor ambiente para discutir e deliberar sobre matérias como essa.
Senador Marcos Rogério, relator do Marco Temporal das Terras Indígenas, muito obrigada pela participação no Jornal da Manhã aqui de hoje. A gente aguarda então o resultado da votação nesta próxima quarta-feira. Até a próxima. Muito obrigado a você, Paula, Marcelo, Zé Maria. Um excelente dia a todos.